convido você para ver comigo uma super revisão, um super resumo de todo o conteúdo relacionado ao tema de primeiros socorros que pode cair aí na sua prova teórica. Eu postei os outros 4 temas, que foi legislação, direção defensiva e mecânica básica. Eu vou deixar o link aqui para vocês, então quem não assistiu, volta lá e assiste, né, que são temas bem cobrados, e nesse aqui vocês vão encontrar uma revisão, um resumo com dicas com macetes do conteúdo de primeiros socorros. Mas claro, antes de eu começar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, teu like, o teu comentário, comentar aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo o vídeo e claro, compartilhar esse vídeo, esse canal com todo mundo. E o primeiro que ele pergunta com bastante frequência é justamente o que são os primeiros socorros. Se perguntar para vocês o que são ou o que constitui os primeiros socorros, são procedimentos iniciais, cuidados imediatos e imprescindíveis. Esse é o primeiro item, caso pergunte a definição. Então, são procedimentos iniciais, cuidados imediatos e imprescindíveis que precisam ser prestados à vítima de acidente. O segundo, ele fala o seguinte: os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para... Cuidem bastante com essa questão, porque vocês irão prestar um atendimento, sim, mas é um atendimento inicial e temporário, que quase sempre será o quê? Sinalizar o local e chamar o socorro especializado. Nem sempre vocês terão condições de mexer com a vítima, de tentar amenizar o sofrimento da vítima, tá? Então, se perguntar o porquê de ter essas noções de primeiros socorros, é para prestar o atendimento inicial e temporário. E ele pode também perguntar o objetivo. O objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. É muito importante que durante o vídeo vocês vão fazendo as anotações dos itens mais importantes para ajudar vocês aí a fixar o conteúdo. Então, prestar o atendimento inicial e temporário, proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Outras 2 questões que podem cair: as finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Como eu mencionei para vocês, muitas das vezes o fato de vocês sinalizarem o local e de acionar corretamente um serviço de emergência local já é prestar os primeiros socorros. Então, acionar corretamente um serviço de emergência local, que nós iremos ver mais na frente no vídeo. As finalidades dos primeiros socorros, novamente, relacionados aos acidentes de trânsito, estão abaixo descritas. Então, para que vai ser? Reduzir alguns riscos, prestar o auxílio inicial em um acidente de trânsito. Então, acionar corretamente um serviço de emergência local e reduzir alguns riscos, prestar o auxílio inicial em um acidente de trânsito. Anotem aí: acionar corretamente um serviço de emergência local e reduzir alguns riscos, prestar o auxílio inicial em um acidente de trânsito. Outro item bem importante e que também cai bastante na prova e também para o dia a dia de vocês é com relação à omissão de socorro. A omissão de socorro, ele é considerado um crime. Tem muitas questões que caem na prova falando sobre crime de trânsito e um deles é a omissão de socorro, ou seja, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização no local terá como punição. Então, ele vai ter uma multa 5 vezes. Essa multa 5 vezes é a multiplicação do valor em reais e não necessariamente a quantidade de pontos. É uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e vai ter o valor em reais multiplicado por 5. E aí vai gerar, claro, a suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Se vocês quiserem pesquisar a fundo sobre isso, lá no artigo 176, que fala que
deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, de prestar ou providenciar socorro, de adotar providências podendo fazê-lo, de preservar o local e depois também de adotar as providências de remover o veículo do local. São infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos, multa 5 vezes e a suspensão do direito de dirigir. Então é muito importante vocês ficarem atentos, porque essa questão também cai bastante na prova. Então, omissão de socorro é considerado crime, infração gravíssima, com 7 pontos. Outros itens importantes a serem lembrados e que também podem cair na prova. Enquanto aguarda a chegada do resgate, a pessoa que assumiu o controle da situação pode colocar em prática algumas condutas de primeiros socorros. Uma delas é identificar os riscos para definir as ações. Então, identificar qual é o tipo de acidente, quantas vítimas, para poder, amenizar aí a situação. Quando verificamos pressão arterial elevada, devemos. Essa é uma coisa muito importante. Nem sempre é fácil, mas na medida do possível, tentar acalmar a vítima. No caso de desmaio, quais os procedimentos corretos? Caso eu pergunte para vocês, vocês irão deitar a vítima de costas, em local ventilado, levantando as pernas em um nível um pouco superior ao restante do corpo. Em caso de desmaio, deitar a vítima de costas em local ventilado, levantando as pernas em nível um pouco superior ao restante do corpo. Com relação à sequência de ações dos primeiros socorros, dificilmente vai cair, mas é importante vocês lembrar de manter a calma, garantir a segurança fazendo a correta sinalização do local, na sequência pedir o socorro, controlar a situação, na medida do possível verificar a situação das vítimas e na sequência, realizar as ações necessárias. Tão importante quanto vocês saberem o que fazer, é muitíssimo importante vocês saber o que não fazer, tanto para a prova teórica quanto para o dia a dia de vocês. Primeiro, vocês não vão movimentar as vítimas, não irão transportar as vítimas, com exceção quando isso apresentar mais risco para a vítima. Por exemplo, tem o vazamento de combustível, iniciou um incêndio, aí sim, mas isso é uma exceção. Na maioria dos casos, se perguntar na prova, não movimentar a vítima. Não retirar jamais capacetes de motociclistas. Por quê? Movimentar a vítima ou retirar o capacete de motociclistas poderá causar lesão na medula. Se não for corretamente feito, a pessoa que está sendo socorrida ela poderá ficar paraplégica ou até tetraplégica. Outro item importantíssimo: não dar nada para a vítima tomar ou comer. Existem algumas exceções quando a vítima toma remédios controlados. Se a vítima tiver e comentar e tal, aí existe uma exceção, mas na dúvida é melhor evitar. Não usar medicamentos, nem medicamento caseiro, nem de farmácia, nem manipulado. Não retirar jamais nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Também não entrar em contato com os fluidos corporais da vítima, principalmente sangue, em primeiro lugar, saliva e suor, para evitar o contágio por doenças infecto-contagiosas. E verificar se o cinto não está dificultando a respiração. Se caso estiver dificultando a respiração, aí vocês podem soltar o cinto, mas evita mexer na vítima. Outra coisa importante que eu gostaria que vocês anotassem e que cai com muita frequência e os alunos acabam errando. Vocês não vão, atenção, vocês não vão usar técnica nem simples, muito menos complexa. Vocês não têm treinamento na área, vocês não são enfermeiros, socorrista, nem são do corpo de bombeiros para utilizar técnica, nem simples e nem
complexa. Cuida com esse item porque cai bastante. Geralmente ele dá lá 3 números romanos e entre eles está usar técnicas simples ou complexas. Vocês não vão usar. Outra coisa, tem uma outra questão que também tem números romanos e que fala em ligar a chave da ignição. Não vai ligar, ao contrário, vocês irão desligar a chave da ignição. Por quê? Se a chave estiver ligada, vai existir uma corrente elétrica. Se houver um vazamento de combustível, pode começar um incêndio e evoluir para uma explosão. Portanto, vocês irão desligar a chave da ignição. E vocês não vão utilizar nenhum tipo de técnica, nem simples, muito menos complexa. Em relação à sinalização, que é uma questão assim muito cobrada e que provavelmente vai cair para vocês na prova. Existe aí para quem estiver acompanhando na apostila, ali pela página 102, 103, uma tabela de sinalização. Eu não gosto de decorar a tabela, porque você fica preso à tabela. Eu gosto de ensinar uma dica para vocês. Primeiro, vocês precisam identificar a velocidade da via, se era de dia, se era de noite, se era pista seca ou pista molhada. Por quê? Durante o dia, com tempo bom e com pista seca, vocês irão multiplicar a velocidade da via por 1. Por exemplo, se a via era de 100 km por hora, durante o dia, com tempo bom e com pista seca, 100 vezes 1 é 100. Agora, se for de noite, com chuva, neblina, garoa ou cerração, ou mesmo de dia tiver chuva, neblina, garoa ou cerração, fumaça, qualquer coisa que dificulte a visibilidade dos demais, vocês irão multiplicar a velocidade por 2. Aquele mesmo acidente que aconteceu numa via de 100 km por hora durante o dia, foi 100 passos. Agora, se for de noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, 100 vezes 2. 100 vezes 2 é igual a 200. Então, anotem essa dica que é muito importante. Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Durante a noite ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, tiver neblina, garoa, cerração, fumaça, vocês vão multiplicar por 2. Outra coisa, ele nunca vai falar de metros, nem vai falar de passos curtos. Ou ele vai falar de passos, ou ele vai falar de passos longos. Ele nunca vai falar em metros. E se durante a contagem, durante a sinalização, vocês encontrarem uma curva, vocês irão recomeçar a contagem ao encontrar uma curva, ou recomeçar a contagem, reiniciar a contagem a partir do término da curva. Então, encontrou uma curva, você vai começar toda a contagem de passos novamente. Quando você parar num acidente para fazer a sinalização, para ajudar as vítimas, lembrem-se, parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Então, num acidente de trânsito, você irá parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Eu gosto, pessoal, de fazer essa repetição porque fica mais fácil para vocês gravar e também para vocês fazerem as anotações. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de um acidente que aconteceu durante o dia, então eram 13 horas. Notem que a pista estava seca e notem que a velocidade era de 100. 100 km por hora durante o dia com tempo bom com pista seca, vocês vão multiplicar por 1. 100 vezes 1 é 100. 100 passos longos. Notem, ele não vai falar de passos curtos e ele não vai falar de metros, ou ele vai falar de passos, ou ele vai falar de passos longos. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade que ele der na questão, vezes 1. 100 vezes 1, 100. Agora, se esse mesmo acidente
acontecer de noite, ou mesmo durante o dia estiver chovendo. Agora vocês vão multiplicar a velocidade por 2. Mesma coisa, 100 km por hora, só que agora é de noite. 100 vezes 2 é 200. Então, durante a noite, ou mesmo durante o dia com pista molhada, velocidade vezes 2. 100 vezes 2 é 200. 200 passos, ou passos longos ou passos. Ele nunca vai falar em metros e ele nunca vai falar em passos curtos, ou passos longos. E se durante a sinalização vocês encontrarem uma curva, então ele fala que a pessoa estava contando 60 passos longos para sinalizar um acidente. Quando estava no passo 30, ele encontrou uma curva. E agora, o que ele deve fazer? Ele não vai somar, nem vai continuar. Ele vai iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Então, encontrou uma curva, vai iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Com relação aos telefones de emergência, esse é tão importante para a prova quanto para o dia a dia de vocês. Então, primeiro, 190, que é da Polícia Militar. 191, Polícia Rodoviária, que é a PRF. 192, que é do SAMU. 193, que é do Corpo de Bombeiros. Os dois mais cobrados é o 192, que é do SAMU, e o 193, que é do Corpo de Bombeiros. Então, 190, Polícia Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal, PRF. 192, SAMU, e 193, que é do Corpo de Bombeiros. Em alguns estados é comum eles perguntarem o significado da sigla SAMU, que significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, se no teu estado tiver essa questão, eles cobrarem o significado da sigla SAMU, que a gente pronuncia SAMU, é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. SAMU 192, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Duas questões que caem bastante. Primeiro, como eu falei para vocês, é a respeito do Corpo de Bombeiros. Então, ele pode perguntar: na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do Corpo de Bombeiros, deve-se telefonar para o número Corpo de Bombeiros 193. E existe outra questão que pode cair perguntando sobre vítimas presas nas ferragens. Para quem que vocês irão ligar? Então diz assim: em uma avenida ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é o Corpo de Bombeiros. Anotem aí: vítimas presas nas ferragens, 193, Corpo de Bombeiros, porque são eles quem têm treinamento e equipamento para remover as vítimas presas nas ferragens. Então, se falar de vítimas presas nas ferragens, 193, que é o Corpo de Bombeiros, que vai ter treinamento e equipamento para remover as vítimas presas nas ferragens. Outra questão que cai bastante, eles podem perguntar para vocês sobre a massagem cardíaca. Nós não vamos entrar em detalhes sobre o que é e tudo mais, porque dificilmente vai cair, dificilmente vocês irão conseguir fazer a massagem cardíaca. Mas se perguntar aí na prova para vocês, lembrem-se, se ele está falando em massagem cardíaca, ele já está contando que você vai fazer a massagem cardíaca, certo? O que ele quer saber é qual é a maneira. Então, será compressões torácicas de 100 a 120 por minuto. Então, se falar
de massagem cardíaca, ele já está se referindo à massagem. Ele só quer saber qual é a maneira. Compressões torácicas de 100 a 120 por minuto. Convulsões. O que é uma convulsão? É uma contratura involuntária. O que você não vai fazer? Não tentar impedir os movimentos, não mexer jamais na boca da vítima, apenas protegê-la e afastar objetos que possam machucar. Sabe aquela história de tem que tirar a língua da vítima, senão ela vai enrolar, vai se afogar? Não vai. Convulsão não se mexe na boca da vítima. Porque se você for mexer, é bem provável que ela vá te machucar. Então, contratura involuntária, convulsão. Não tenta impedir os movimentos, não mexer na boca da vítima, apenas protegê-la e afastar objetos que possam machucá-la. Diferente do estado de choque. O que é o estado de choque? É quando a respiração está fraca, a pessoa ela não está reagindo corretamente, ela levou um susto muito grande, ela está tendo uma hemorragia. É muito comum nessas situações a vítima ficar num estado de choque. O que vocês irão fazer na vítima com o estado de choque? Agora sim, vocês irão remover da boca da vítima qualquer objeto que ela possa engolir e aí sim possa vir a sufocar. No estado de choque, sim, vocês podem remover aparelhos dentários, objetos que estejam na boca da vítima. No estado de choque, que é quando a pessoa sofre uma emoção forte, o pulso está fraco e rápido, a pessoa sente fraqueza e também pode vir a ficar inconsciente. Neste caso, no estado de choque, aí sim vocês podem remover aí da boca da vítima, né, objetos que ela possa vir engolir e sufocar. Com relação às queimaduras, nós precisamos lembrar que elas terão 3 níveis com relação à sua gravidade. Então, o primeiro grau é aquela camada superficial, tem um pouquinho de dor no local e um pouquinho de vermelhidão. É aquela queimadura que nós fazemos no dia a dia, quando a gente vai fazer algum tipo de fritura, às vezes vai abrir a tampa da panela, vem aquele vapor quente e que causa uma certa ardência na pele, um pouquinho de vermelhidão. Isso é uma queimadura de primeiro grau. A de segundo grau, ela já atinge as camadas mais profundas da pele. É quando tem a formação de bolha. Fui lá fritar um pastel, acabou espirrando banho na minha mão e fez bolha. Fez bolha, por menor que seja uma, duas ou quantas forem, é uma queimadura de segundo grau. Então, primeiro grau, só vermelhidão. Segundo grau, tem bolha. Seja uma, seja mais, seja pequena ou seja grande, mas tem bolha, é de segundo grau. A de terceiro grau é quando ocorre a destruição da pele e tecidos, podendo atingir até os ossos. Então, o terceiro grau, ele literalmente queima a pele, podendo atingir até os ossos. Em casos de queimadura, vocês não vão utilizar nenhum tipo de receitinha caseira, nenhum tipo de pomada, seja de farmácia caseiro ou manipulado. Vocês irão utilizar água, gaze e pano limpo somente. E outra coisa bem importante também, vocês não vão retirar nada que esteja grudado ou colado no corpo da vítima. A pessoa sofreu lá uma queimadura, a roupa derreteu e está grudada na pele. Vocês não vão remover. Vocês vão por cima disso passar uma água, colocar uma gaze, colocar um sorinho fisiológico, mas vocês não vão jamais remover. Nada que esteja grudado ou que esteja encravado no corpo da vítima, porque isso pode trazer muitas consequências. Com relação à hemorragia. Hemorragia, nós vamos ter 2 casos. Ela pode ser interna, é quando acontece dentro, ou externa, quando acontece fora. Externa é quando tem a presença do sangue, tá? A interna, ela pode acontecer nos órgãos internos, como, por exemplo,
no pulmão, no baço, entre outros, naqueles órgãos que são mais sensíveis. Quais que são as características de uma hemorragia interna? Pele fria, pálida, tontura e pulso rápido. Isso são os sintomas da hemorragia interna, quando não se tem a presença de sangue. Já a externa é quando tem a presença de sangue, tem o sangue aparente. Pode ser por um corte, pode ser por uma amputação, pode ser um sangramento no nariz, pode ter sido um corte, pode ter sido uma fratura exposta. Aí vai ter a presença do sangue. Na externa, tem a presença de sangue. Evitem o contato com os fluidos corporais da vítima, principalmente sangue, porque o sangue ele pode transmitir doenças infecto-contagiosas. Então, é importante, antes de vocês prestarem o socorro, tentarem ajudar a vítima, é vocês preservarem a vida de vocês. Então, não entrar em contato com os fluidos corporais da vítima, principalmente em relação ao sangue. Então, improvisa, se não tiver uma luva descartável, utiliza uma sacolinha plástica, um saquinho plástico, mas evita entrar em contato com o sangue das vítimas. Então, hemorragia interna acontece nos órgãos internos, a pessoa vai ter pele fria, pálida, tontura e o pulso rápido, e a externa é quando tem a presença de sangue aparente. Pode ser por um corte, por uma amputação, pode ser por uma fratura exposta. Quando tem a presença visível aparente de sangue. Com relação à fratura, também nós vamos ter duas. Primeiro, a aberta, que é quando o osso ele quebra e rompe a pele. Na fratura aberta, nós vamos ter aí a presença da hemorragia externa. Já na fratura fechada, o osso ele quebra, ele fica todo quebradinho, mas ele não sai da pele, ele não rompe a pele. Importante para a prova, jamais tentar colocar o osso no lugar. Vocês não vão mexer no osso. Se precisar imobilizar, vocês irão imobilizar do jeito que estiver. Não vai tentar arrumar, tentar colocar o osso no lugar. Então, fratura aberta, quando o osso quebra e rompe a pele, vai ter a presença da hemorragia externa, presença de sangue, e a fechada é quando o osso quebra, mas ele não chega a romper a pele, então não tem a presença de sangue. E no caso de fratura, tanto aberta quanto fechada, jamais tentar colocar o osso no lugar. Vocês irão imobilizar, se necessário, do jeitinho que estiver. Jamais, em hipótese alguma, tentar colocar nenhum osso no lugar. E se tiver qualquer objeto encravado aí nessa fratura, também vocês não vão tirar, não vão remover. É muito comum ter caco de vidro, vocês não vão tirar, vocês não vão remover. Se precisar, como eu falei, se precisar fazer o atendimento à vítima, precisar imobilizar, vocês vão cuidar, mas vão imobilizar do jeito que estiver, não vão tirar nada, nada que esteja encravado no corpo da vítima ou que esteja colado no corpo da vítima. Esses são basicamente e resumidamente os itens mais cobrados durante a prova. E agora a gente vai fazer uma revisãozinha geral aí para fixar o que nós acabamos de ver. Então, primeiro, atendimento inicial e temporário, tá? Vocês vão proteger a vida do acidentado. Atendimento inicial e temporário. Proteger a vida do acidentado, amenizar o seu sofrimento. Vocês não irão utilizar nenhum tipo de técnica, nem simples e nem complexa. E outro item importantíssimo, não irão agir por instinto. Tem uma questão também que cai lá com 3 números romanos e num deles está agir por instinto. Não vão agir por instinto. Lembrem-se que são vidas, vocês estão tratando de vidas. E se vocês não fizerem corretamente aí os procedimentos, vocês podem trazer consequências gravíssimas e irreversíveis. Portanto, não vai usar técnica, nem simples, nem complexa, nem vai agir por instinto.
Não prestar socorro é crime ou não socorrer a vítima é crime. Não movimentar as vítimas, não retirar capacetes de motociclistas, como eu mencionei, para evitar o rompimento da medula, porque a vítima ela pode ter tido uma fratura na coluna vertebral, mas ele não chegou a romper a medula. Aí, se vocês forem lá, acabarem movimentando essa vítima de forma errada, ou mesmo tirando o capacete do motociclista, poderá romper a medula e a pessoa ficar paraplégico ou até tetraplégico. Paraplégico, que é da cintura para baixo, ou até tetraplégico, que é do pescoço para baixo. Então, primeiros socorros, atendimento inicial e temporário, proteger a vida do acidentado, reduzir ou amenizar o seu sofrimento, não vai usar técnicas nem simples e nem complexas, não vai agir por instinto, não prestar socorro é considerado um crime de trânsito, não movimentar, não mexer as vítimas e não retirar nenhum objeto que esteja encravado ou grudado no corpo da vítima e não tirar capacete de motociclistas para evitar romper a medula. Não dar nada para a vítima beber ou comer, tem aquela exceção quando a pessoa toma remédio controlado, mas na dúvida é melhor evitar. Não usar remédio, seja caseiro, de farmácia ou manipulado, não usar nenhum tipo de receitinha caseira, principalmente quando a gente fala em queimaduras. É muito comum todo mundo ter uma receita, mas não pode, não usa. Não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima ou colado no corpo da vítima e não entrar em contato com os fluidos corporais das vítimas, principalmente o sangue, para evitar doenças infecto-contagiosas. Lembrem-se de usar apenas água, gaze ou pano limpo. E tem duas questões que ele também pode mencionar: o gelo ou o soro fisiológico. Soro ou gelo pode se usar sem problema algum, se caso você estiver por um acidente na cidade sem problema nenhum. Mas, basicamente, usar água, gaze ou pano limpo e, se tiver, gelo ou soro fisiológico. Então, não dar nada para as vítimas beber ou comer, nem bebida quente, nem bebida gelada, nada para a vítima beber. Não usar nenhum tipo de remédio, não usar nenhum tipo de receitinha caseira, não retirar nenhum objeto que esteja encravado ou colado no corpo da vítima, não entrar em contato com o sangue das vítimas, usar apenas água, gaze ou pano limpo, em duas exceções, gelo ou soro fisiológico. Se tiver lá na resposta o complemento do gelo, pode marcar que está certo, ou se tiver o complemento do soro fisiológico também, pode marcar porque vai estar correto. Reforçando mais uma vez que durante os primeiros socorros vocês não irão utilizar nenhum tipo de técnica, nem simples, nem complexa, e vocês irão desligar a chave da ignição. Não vai usar técnica, nem simples, muito menos complexa. Vai desligar a chave da ignição e jamais agir por instinto ou por impulso. Não agir por instinto nem por impulso, não usar técnicas nem simples e nem complexas, e sempre. Aqui eu coloquei uma questão para vocês que têm a presença da palavra exceto. São sinais e sintomas do estado de choque. O que nós vimos lá do estado de choque? É quando a pessoa tem palidez, o pulso está fraco, entre outros. Então, o exceto é o errado, é o incorreto, é o que ela não vai ter. O estado de choque é quando ela passou por uma situação muito forte, ela ficou travada, ela ficou paralisada, ela está literalmente em choque. O que ela não vai ter? O exceto é o que ela não vai ter. O que ela não vai ter? Não vai ter pressão alta e não vai ter respiração normal, muito pelo contrário. Ela vai ter pressão baixa, a respiração vai estar fraca, ela vai ter palidez,
entre outros. Então, tem a palavra exceto, errado, incorreto, é alternativa errada, é alternativa negativa, é o que vocês não vão fazer, é o que a vítima não vai ter, é o que a vítima não vai apresentar. Nesse caso, no estado de choque, a vítima não vai ter pressão alta e respiração normal, exceto é o que ela não vai ter, nem pressão alta e nem respiração normal. Aqui eu coloquei para vocês com relação se perguntar, né, condutor ou se envolver em acidente com vítima e deixar de prestar socorro à vítima podendo fazê-lo. Não quer dizer que se você se envolveu num acidente e você também está machucado que você vai ter que sair e vai ter que prestar o socorro, não. É podendo fazê-lo. Se você não fizer, é uma infração e também um crime de trânsito. Então, se você não prestar socorro à vítima podendo fazê-lo, se você tem condições de fazer e você não fizer, você vai cometer uma infração e também um crime de trânsito. Eu coloquei para vocês também o exemplo da questão que fala do soro fisiológico. Então, diz assim: no caso de vítimas com ferimentos leves, o que você deve fazer até encaminhá-las ao médico ou hospital? Limpar o ferimento com água ou soro fisiológico. Como eu falei, é uma exceção. A maioria das questões ele vai falar apenas da água, da gaze e do pano limpo. Mas essa é uma exceção aonde ele vai acrescentar o soro fisiológico. Então, limpar o ferimento com água limpa ou soro fisiológico. Mas em 90% dos casos ele vai falar em água, gaze ou pano limpo. Ou então, limpar o ferimento com água limpa ou soro fisiológico, reforçando mais uma vez que vocês não vão retirar nenhum objeto que esteja encravado ou que esteja colado no corpo das vítimas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que esse resumo, que essas dicas, que esses macetes possam fazer a diferença aí na sua prova teórica. Gratidão por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você já se inscreveu, gratidão também. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, o teu like, o teu comentário, que assim o YouTube vai recomendar esse vídeo e esse canal e a gente vai poder ajudar cada vez mais pessoas. Gratidão também pela vida dos mais de 20 mil inscritos aqui no nosso canal e gratidão também pelo carinho de todas as mensagens, de todos os feedbacks que eu tenho recebido aqui. Para mim é uma bênção ter cada um de vocês aqui e é uma honra poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico. E lembrem-se, eu estou aqui sempre acreditando no potencial de vocês e vocês estão nas minhas orações sempre. Um abraço bem apertado da Prof. Lu Mendes e até o nosso próximo vídeo.